Eu sempre fui a filha que não reclamava. Não porque eu era fácil, mas porque eu aprendi cedo que reclamar na minha família era inútil. Cláudia falava mais alto. Cláudia sabia argumentar. Cláudia era mais velha, mais experiente, mais de tudo. Pelo menos era isso que a gente ouvia desde criança. Meu nome é Renata. Tenho 46 anos. Dou aula de português num colégio estadual há 18 anos. Moro num apartamento de 2 quartos que eu paguei com o meu salário e nunca pedi nada para ninguém. Minha mãe se chamava Dona Teresa. Morreu em outubro do ano passado, aos 72 anos, depois de um AVC que deixou ela imóvel por quase 8 meses. Durante esses 8 meses, eu ia 2 vezes por semana. Pegava ônibus, fazia hora extra na escola para compensar as faltas. Levava mingau, remédio, creme para assadura. Cláudia morava a 15 minutos de carro da casa da minha mãe. Ela ia quando podia, era o que ela dizia. Quando eu chegava, às vezes eu encontrava minha mãe com fome. Uma vez encontrei ela com o fraldão sujo, desde a manhã. Não falei nada. Troquei, dei banho de esponja, esquentei a sopa e fiquei até tarde. Cláudia tinha as chaves de casa. Cláudia tinha o cartão do banco da minha mãe. Cláudia dizia que cuidava de tudo. E eu acreditava, porque eu não tinha escolha. Ou eu acreditava, ou eu virava a vilã da história. A filha desconfiada que questiona a irmã dedicada. Mas tem uma coisa que eu aprendi naqueles 8 meses. Quando uma pessoa está acamada e vulnerável, o silêncio dela não é concordância, é exaustão. Minha mãe olhava para mim de um jeito diferente nos últimos meses. Não era carinho comum. Era um negócio mais urgente, sabe? Como se ela tivesse querendo me dizer alguma coisa e o corpo não deixasse. Eu não entendi na hora. Entendi no cartório. Depois que minha mãe morreu, Cláudia assumiu o controle de tudo. Foi ela que ligou para o IML. Foi ela que escolheu a funerária. Foi ela que definiu o velório, o cemitério, a missa de 7º dia. Eu fui atrás, assinando o que ela mandava, aparecendo onde ela dizia. Minha cunhada me perguntou numa vez bem baixinho: Renata, você não acha estranho a Cláudia decidir tudo sozinha assim? Eu disse que não. Disse que era o jeito dela de lidar com a dor. Mentira, eu achava estranho, sim. Mas eu estava no piloto automático. Aquele estado em que você faz o que precisa ser feito porque se você parar para sentir, você não levanta mais. 2 semanas depois do enterro, Cláudia me ligou dizendo que o advogado dela ia conduzir o inventário. Advogado dela, não um advogado da família, o dela. Fica mais fácil assim, Renata. Você trabalha muito, não precisa se preocupar com burocracia. Eu aceitei. Continuei aceitando quando ela disse que ia organizar os documentos da minha mãe. Quando disse que ia verificar o estado da casa antes de colocar no inventário. Quando disse que eu não precisava ir à primeira reunião com o advogado porque era só uma formalidade. Eu fui mesmo assim. O advogado me olhou de um jeito quando eu entrei. Não foi um olhar de surpresa exatamente. Foi mais como o olhar de quem esperava que eu não aparecesse. Ele tinha um processo já parcialmente montado. Tinha a lista de bens, a casa da minha mãe, uma poupança, uns móveis. Tudo listado com valores que eu não reconhecia, menores do que eu lembrava de quando minha mãe me contava. Perguntei sobre a poupança. O advogado tossiu e disse que seria verificado. Cláudia mudou de assunto. Se você já passou por uma situação parecida, de sentir que estava sendo deixada de fora de algo importante na própria família, comenta aqui embaixo. Você não precisa dar detalhes, só escreve. Eu sei o que é isso, porque às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha. Entre a primeira reunião e a data marcada para assinar os documentos, passaram 6 semanas. Nessas 6 semanas, eu fiz 3 coisas que eu não teria coragem de fazer antes. A primeira, liguei para o banco onde minha mãe tinha conta e pedi extrato dos últimos 12 meses. Me disseram que só o inventariante podia solicitar e que o inventariante já era oficialmente a Cláudia. Segunda, fui até a casa da minha mãe, que ainda estava fechada esperando ser avaliada. Cláudia tinha as chaves. Fui mesmo assim, porque eu também tinha um jogo reserva. Aquele que minha mãe me deu há anos sem contar pra ninguém. Ela tinha esse hábito de guardar coisas em segredo. Entrei pela primeira vez desde o enterro.
A casa estava diferente. Não bagunçada, diferente. Faltavam coisas. O aparelho de som antigo que ficava na sala, as porcelanas do armário de vidro, a corrente de ouro que minha mãe usava todo dia e que eu não vi no velório. Perguntei para Cláudia. Ela disse que tinha guardado as coisas de valor para não sumir. Perguntei onde. Ela disse, em casa por segurança. Terceira coisa que fiz. Fui conversar com a dona Judite, a vizinha da minha mãe de 20 anos. A senhora de 70 e poucos que tomava café com ela toda manhã. Dona Judite me recebeu na porta com um olhar que eu não consigo explicar. Era cuidado e alívio ao mesmo tempo. Renata, eu precisava falar com você há semanas, mas não sabia se era meu lugar. Ela me contou que nos últimos 3 meses de vida da minha mãe, quando ela ainda conseguia falar com dificuldade, Cláudia vinha quase todo dia, ficava pouco tempo e saía sempre com alguma coisa. Uma vez eu vi ela saindo com uma caixinha. Perguntei se precisava de ajuda. Ela disse que era só documentos velhos. Me deu um nó no estômago. E outra coisa, Dona Judite disse hesitando. Sua mãe me pediu uma coisa, uns 2 meses antes de ir para o hospital de vez. Me pediu para guardar uma coisa para ela. Disse que ia pedir para você vir buscar quando chegasse a hora. Ela foi até o quarto e voltou com um envelope pequeno, pardo, com o meu nome escrito à mão. Letra da minha mãe, tremida, lenta, mas era dela. Eu segurei aquele envelope e não consegui abrir ali. Agradeci, saí, fui para o meu carro e fiquei 15 minutos parada sem conseguir respirar direito. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não abri o envelope. Levei para casa, coloquei na mesa da cozinha e fiquei olhando enquanto esquentava uma sopa que eu não ia conseguir comer. Abri às 11 da noite. Dentro tinha uma carta dobrada em 4. E dentro da carta tinha uma chave pequena de caixinha de banco. A carta era curta. Minha mãe não tinha mais força para as palavras longas. Ela escreveu: Renata, meu amor, tem uma coisa que eu precisava te contar e nunca tive coragem. Tem uma poupança que eu abri para você quando você nasceu. Não contei para Cláudia. Ela nunca soube. Essa chave é da caixinha no Banco do Brasil da Rua da Feira. Lá dentro tem o caderno com o número da conta e o histórico. Eu sei que você não vai usar isso para brigar, mas eu precisava que você soubesse que eu te vi, minha filha. Eu sempre te vi. Eu reli 7 vezes. Depois chorei daquele jeito que a gente não chora desde criança. Aquele choro sem vergonha, sem controle, que vem de um lugar fundo que você nem sabia que existia. Minha mãe sabia, ela sabia de tudo. E ela planejou isso. O dia da assinatura do inventário era uma quinta-feira fria. Eu cheguei ao cartório 20 minutos antes. Fui de ônibus com a carta no bolso e um advogado que eu tinha contratado 3 dias antes, pago com o dinheiro da minha reserva de emergência. Cláudia chegou com o marido e com o advogado dela. Quando me viu com um advogado do meu lado, o rosto dela mudou. Foi rápido. Um segundo de surpresa que ela tentou esconder com um sorriso. Renata, que bom que você veio. Ia ser rápido, mas ótimo você estar aqui. Eu não respondi. Deixei meu advogado falar. Quando a tabeliã apresentou os documentos do inventário, meu advogado levantou a mão. Havia 2 pendências. A primeira, o extrato completo da conta corrente da Dona Teresa dos últimos 18 meses, que ainda não tinha sido apresentado. A segunda, a existência de uma segunda conta poupança em nome da falecida, não declarada no inventário. O silêncio no cartório foi diferente de qualquer silêncio que eu já senti. Cláudia olhou para mim. Eu olhei para ela. Não existe segunda conta, ela disse, firme, como verdade. Meu advogado colocou sobre a mesa uma cópia do extrato que eu tinha conseguido com a chave e o caderno da caixinha. Conta aberta há 46 anos. Nunca movimentada por ninguém além da titular. A tabeliã pediu silêncio. O advogado de Cláudia pediu um recesso. Cláudia me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não era raiva. Era aquela coisa pior. Era a cara de quem foi pego fazendo algo que achava que nunca seria descoberto. E que, por isso, nem tinha preparado defesa. Você foi na casa, ela disse baixinho, quase para si mesma. Eu tinha a chave, eu respondi. Minha mãe me deu há anos. Ela fechou os olhos. O que veio depois foi técnico e demorado. A tabeliã suspendeu a assinatura. Determinou prazo para a apresentação de toda a documentação bancária.
O advogado de Cláudia falou em equívoco administrativo. O meu falou em omissão de bem em inventário. Eu saí do cartório naquele dia sem assinar nada. Fui até a parada de ônibus, sentei no banco de metal e fiquei olhando o movimento da rua. Eu tinha a prova, tinha o direito, ia conseguir o que era meu, mas eu estava destruída. Você já esteve num lugar em que você provou que estava certa e mesmo assim se sentiu vazia? Não aliviada, vazia. Comenta aqui se você sabe o que é esse sentimento, porque eu acho que muita gente passa por isso e não tem nome para colocar. Meu advogado me disse que eu tinha um caso forte. A conta estava lá. O dinheiro estava intacto. Minha mãe nunca tinha sacado nada em 46 anos. Era um valor que, corrigido, representava quase o dobro do que estava sendo partilhado no inventário. Ele me disse também que eu podia ir além, pedir auditoria de todos os movimentos da conta corrente, investigar as saídas nos últimos 18 meses, questionar o sumiço das porcelanas, do aparelho de som, da corrente de ouro. Você pode tornar isso bem complicado para ela, Renata. Fiquei 3 dias pensando. Liguei para Cláudia uma vez. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Ela deixou no azul por 2 dias e quando respondeu foi seco. Meu advogado vai entrar em contato com o seu. Fui visitar o túmulo da minha mãe numa tarde de terça. Fiquei lá uns 20 minutos em silêncio. Não orei. Só fiquei. Pensei na carta. Eu sei que você não vai usar isso para brigar. Ela me conhecia. Sabia que eu ia encontrar aquilo e sabia o que eu ia sentir. E mesmo assim me deixou a escolha. Não foi fraqueza o que eu decidi. Quero deixar isso bem claro. Liguei para o meu advogado e disse o seguinte: eu quero o que é meu. A poupança, mais 50% do inventário conforme a lei. Não quero investigação adicional. Não quero processo criminal, não quero guerra. Ele pausou. Você tem certeza? Tenho. Ela saiu muito barato disso, Renata. Eu sei, mas não é para ela que eu estou fazendo isso. Era para mim. Era para não passar os próximos anos da minha vida dentro de um processo que ia me consumir, enquanto Cláudia seguia a vida dela. Era para não virar uma pessoa que vive de raiva. Era porque minha mãe escreveu: eu te vi. E eu queria honrar isso de um jeito que ela reconheceria. Isso não significa que eu perdoei. Perdoar é uma coisa. Deixar de lado é outra. Eu deixei de lado. O perdão, se vier, vai ser no meu tempo. E não porque alguém me pediu. O inventário foi concluído 4 meses depois. Eu recebi o que era meu. Metade da casa, metade da poupança que meu pai tinha deixado na conta corrente e 100% da poupança que minha mãe abriu para mim quando eu nasci. Cláudia assinou tudo sem contestar. Seu advogado foi técnico até o fim. A gente não se falou nenhuma vez durante esses 4 meses. Não pelo processo, não pelo velório tardio que ela organizou. Sim, ela organizou uma missa de 3 meses sem me avisar. Não pelo aniversário da nossa mãe que passou em silêncio. Minha cunhada me mandou mensagem uma vez mediando. Cláudia está sofrendo muito, Renata. Eu respondi, eu sei, eu também. Não disse mais nada. Com minha parte, eu fiz 3 coisas. Paguei meu advogado. Fiz uma pequena reforma no apartamento. Troquei o piso do quarto, que estava estragado há 2 anos, e comprei uma poltrona que eu sempre quis e nunca comprei por achar bobagem. E abri uma poupança, no mesmo banco, com uma carta escrita à mão guardada dentro. Não tenho filhos, mas tenho uma sobrinha, filha de uma prima que morreu cedo e que eu ajudei a criar por um tempo. Ela tem 12 anos, a carta é para ela. Escrevi mais ou menos assim: tem dinheiro aqui para você quando precisar? Não precisa agradecer, só precisa se lembrar que alguém te viu. Semana passada eu fui visitar o túmulo de novo. Levei flores, aquelas rosas amarelas que minha mãe gostava e que a gente nunca levava porque eram caras demais, e ela dizia, não precisa. Fiquei lá mais tempo dessa vez. Pensei na carta. Pensei na Bíblia onde ela ficou guardada por 14 anos. Desde quando minha mãe percebeu que Cláudia tinha um lado que ela não ia conseguir mudar. Ela não confrontou, ela planejou. Do jeito dela, quieto, com uma chave e 3 parágrafos de letra trêmula. Minha mãe era mais forte do que eu dava crédito. Eu não tenho mais irmã. Não no sentido que eu esperava que a palavra significasse,
Isso dói de um jeito que a vitória jurídica não apaga. Dói de noite, quando eu penso que tinha uma pessoa no mundo que compartilhava as mesmas memórias de infância que eu, a mesma mesa de Natal, a mesma voz da minha mãe chamando para jantar, o mesmo cheiro de bolo de fubá no domingo, e essa pessoa escolheu o dinheiro. Mas eu também penso assim: eu saí desse processo sabendo quem eu sou. Eu sei que cuido de verdade. Eu sei que não abandono. Eu sei que quando tiver que escolher entre me vingar e me preservar, eu escolho me preservar. E eu sei, porque minha mãe me disse com as próprias mãos trêmulas, que fui vista. Isso é mais do que muita gente tem. Se você chegou até aqui, você sabe que essa história não tem final feliz de filme. Não tem abraço. Não tem reconciliação. Tem uma mulher de 46 anos com uma poltrona nova, um piso trocado, uma poupança aberta para uma menina de 12 anos e uma carta da mãe que ela lê quando precisa lembrar que vale a pena ser quem é. Às vezes é isso. Às vezes o final é: eu sobrevivi, eu fiz certo e eu vou continuar. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisava ouvir isso hoje. E se você quiser continuar aqui, o próximo vídeo tá logo ali. Tem outra história esperando por você.